Olá a todos que têm acompanhado essa série. Temos falado sobre a música, a liturgia e a história da música cristã especificamente ao longo das eras. São vídeos curtos, breves, que falam resumidamente das mudanças da nossa música cristã. Meu nome é Silas Palermo, sou professor e pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre a música cristã e suas transformações, agora detidamente na música cristã do século XX, XXI, nesses tempos atuais que temos vivido. A música cristã mudou bastante, principalmente após as grandes guerras mundiais. O que aconteceu foi que a ortodoxia, o modelo de culto, sobretudo na Europa, foi posto em xeque. Isso afetou, obviamente, a América do Norte, chegando até nós. A forma de culto, os hinos tradicionais, as guerras deixaram o mundo ocidental um pouco decepcionado com a condição do homem, com as barbáries que eles viram das guerras mundiais. E, de certa forma, como a igreja agiu em tudo isso? Houve um certo afastamento, uma certa decepção. Lógico, de maneira geral. Muitos cristãos permaneceram firmes em sua música e sua fé inabalada. Porém, a vida mudando após as grandes guerras mundiais, a música e a liturgia, a forma de culto, também devido ao crescimento das igrejas pentecostais e, de certa forma, alguns problemas que as igrejas históricas vinham enfrentando, a tendência geral foi uma tendência pietista, o que temos vivido até hoje, um certo pietismo moderno. Lógico que não é mais aquele pietismo que falamos em alguns vídeos atrás, mas a música tem colocado essa expressão mais emocional, essa carga emotiva nas suas canções e temos vivido isso com grande influência nesse mundo contemporâneo. Outro fator importante foi a ascensão dos meios de comunicação. As grandes guerras mundiais proporcionou ou permitiu que as grandes fábricas, os inventos, a tecnologia, a mecânica, a construção de armamentos de guerra fizesse com que as fábricas corressem atrás desse avanço tecnológico. E foi assim com a rádio e posteriormente com a televisão. Então a ascensão dos meios de comunicação foi um fator importante para que a música das massas, a música de certa forma também evangelística, os cantores, as músicas comerciais fossem invadindo os lares. E a música cristã também apelou para esse meio de comunicação como forma viável da propagação da música. Obviamente, tanto a música de má ou boa ou má qualidade, bem ou mal intencionada, todas elas, as músicas seculares e as cristãs, foram usando o meio de comunicação até então muito importante, como foram os rádios e as rádios, que cresceram muito em todo o mundo. Posteriormente, a televisão. Mas a música vinculada ao meio de comunicação, ela passa a ter um formato diferente, uma colocação diferente, de maneira às vezes estratégica para atingir as massas e às vezes comercial. Isso faz com que a música saia fortemente do ambiente restrito a um povo dentro de uma igreja e suas denominações. A música já vinha ganhando esse fortalecimento de ruas, evangelismos, multidões, cantores solistas, mas enfim, com o advento do meio de comunicação em massa, rádio, posteriormente TV e agora internet, nós temos visto nessas últimas décadas como a música foi se formatando aos meios de comunicação, tudo visando a acessibilidade, a atingir um público. Não somente falar a linguagem dos convertidos, do povo dentro das suas igrejas. Isso posto, o grande ciclo da música popular ou folclórica se transformando em sacra, ou sendo sacralizada, se tornou mais evidente, mais forte. Algo que sempre existiu nos séculos anteriores, desde o Renascimento, a Idade Média, a gente vinha
vendo uma certa adaptação das músicas para o mundo sacro. Mas agora, com o advento da comunicação, isso ficou muito evidente, muito maior, em larga escala, e a linguagem contemporânea foi sendo adaptada. Então, a música popular, em suas manifestações diversas, foram sendo, digamos, sacralizada ou mesclando seus estilos. Nós vemos que na América o blues deu origem à gospel music, e depois os estilos populares de várias regiões e países foram sendo moldadas à música da igreja, não só para evangelismo ou para as massas ou rádio e TV, mas foram adentrando o ambiente da igreja gradativamente, década após década. Dissemos que não é um fenômeno novo, tanto que o Saltério de Genebra, lá na época de Calvino, foi apelidado por outros como a ginga de Genebra, ou seja, uma maneira específica de fazer canções lá no século XVI, aos moldes de Genebra. Então, de certa forma, sempre existiu uma variação estilística nas músicas. Mas agora, no século XX e no XXI, no mundo contemporâneo, isso é intensificado. A música passa a ter uma ênfase muito mais rítmica. Então, a melodia passa a ser algo, como sempre, importante, mas ela passa a ser moldada dentro de uma superfície rítmica. Então, os vários ritmos populares que vão adentrando a música da igreja, elas moldam, dão um invólucro rítmico às próprias melodias. Então, ritmo é um elemento musical que sempre houve nos séculos. Porém, a música cristã contemporânea, ela dá muito mais ênfase ao fator rítmico, e a melodia seguindo a isto, e a harmonia sendo secundária cada vez mais. Outro elemento que passa a integrar essa mudança sonora da música cristã é a eletrificação. A construção de novos instrumentos ou a modificação de instrumentos devido ao fator eletricidade. Os violões se transformam em guitarras elétricas, o órgão eletrificado e muitos outros instrumentos que vão surgindo com a evolução da tecnologia, como os teclados eletrônicos, digitais e assim por diante. Esse fenômeno de mudança de instrumento muda o som da banda, a sonoridade, a timbragem, muda obviamente as composições que são feitas e adaptadas para esses novos instrumentos. Os grupos vocais, idem. O uso do microfone também muda a sonoridade, os volumes se tornam cada vez mais estridentes ou altos, ou, se não, modificado, tudo para se moldar a nova sonoridade, a nova dinâmica musical. Isso também sempre existiu ao longo dos séculos. Antes era a música vocal a capela, depois a música acompanhamento do órgão, ou piano e vários instrumentos. Uma ênfase maior às letras mais simples para atingir um público maior de maneira mais fácil devido ao apelo comercial ou ao apelo da indústria, ou radiofônico, ou televisivo. As músicas também de apelo mais emocionais, mas não é simplesmente pela repetição em si, porque nós vemos já nos salmos bíblicos textos com repetições ou textos curtos que são repetidos, mas obviamente a questão moderna tem essa mesma ênfase de repetição, mas às vezes é ênfase no bom sentido e às vezes é pura repetição e de maneira muito simplista ou emocional. De fato, assim como o timbre, a sonoridade, a música que do âmbito da igreja sai para o âmbito externo através das comunicações, a mudança de instrumentação, também a mudança na linguagem, o uso da linguagem cada vez mais contemporânea, ora mais poético ou menos, ou bem mais simples, mas o uso da linguagem contemporânea. Isso em si mesmo não é um problema, desde que seja bem usada, claro, porque nós temos, por exemplo, essa necessidade, haja vista o uso das Bíblias
em diversas versões e traduções, as Bíblias sendo revisadas nas suas traduções ou adaptadas para a linguagem de cada ocasião ou de cada momento, e diversas traduções que nós temos inclusive para comparação. Nós temos também um fenômeno crescente que já começando na transição do século XIX para o XX, dos solistas e dos grupos evangelísticos, mas agora, a partir da metade do século XX para cá, o surgimento de grupos missionários ou de grupos musicais com esse novo formato da música popular transformada em sacra, dos solistas, dos pequenos grupos com os novos instrumentos eletroeletrônicos, e o surgimento de uma gama infinita de grupos, sobretudo a partir da década de 60 do século XX, e um acréscimo muito grande nos anos 70 para cá, de vários grupos que nós não vamos nominá-los nesse momento, mas são bem sabidos, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, na América Latina. Isso é um fator após a década de 60, 70, que nós temos grupos que têm influência até hoje nessa geração do século XXI, que trouxe um novo modelo, ora para missões, templo, evangelismo, e também um novo modelo, uma segunda forma, que é o canto congregacional. Grupos com ênfase com os novos hinos, digamos assim, os novos cânticos, no novo formato congregacional, contemporâneo, mais popular, com um outro tipo de linguagem, como já falamos, e instrumentação. É certo que esses grupos passam a competir no ambiente das igrejas e denominações com os grupos tradicionais, corais e outras formações mais eruditas, mais clássicas ou tradicionais. Portanto, cada igreja, denominação, terá que escolher o formato, a liturgia a seguir. Muitas optam a manter um padrão tradicional de música, de sonoridade, outras em abolir totalmente e passar para a linguagem contemporânea, e muitas outras mesclam os dois estilos, seja no mesmo culto, sejam em cultos e momentos diferentes, visando atingir faixas etárias numa maior gama possível. Uma pergunta que tem surgido é por que a igreja precisa buscar no mundo certos estilos e adaptá-los? Por que ela não pode criar suas próprias formas? Pois bem, esse é um assunto complexo que eu tenho falado já em outros vídeos que podem ser buscados aqui na internet, porém de forma mais direta e objetiva, é que a comunicação ela é feita de acordo com a linguagem atual da época em que vivemos. Não adianta fazermos uma comunicação, uma linguagem totalmente ausente do que será comunicado no dia de hoje. E a música sendo comunicação, ela tem que ter uma certa adaptação a isto. O problema é como isto é feito. O grau de teologia, se a teologia usada é correta, se a adaptação da linguagem é bem feita conforme a música, e se a música em si mesma, na sua melodia, harmonia e ritmo, procedem, não tem exageros, extravagâncias ou simplicidades, futilidades ou superficialidades. Isso importa, porque a comunicação é o objetivo final da música e é a palavra quando é cantada. A música precisa ser entendida no seu tempo. Lutero e Calvino, quando fizeram a reforma, fizeram exatamente por esse motivo. Eles queriam que a sua música, a sua palavra, fosse entendida no seu tempo, na sua época. Ele usou a música disponível na sua época e com mestres, compositores, arranjadores, maestros e compositores grandes da sua época, para que atingisse a sua nação, não só no seu idioma, mas na linguagem cultural da sua época. Só que fizeram isso de maneira moderada, ponderada, correta teologicamente e musicalmente. Cada um a seu estilo, é verdade. Antes de pensar no estilo, temos que pensar nesses conceitos.
visto que a boa ou a má qualidade ela está presente, pode estar presente tanto no estilo mais erudito como no estilo mais popular, ou a mescla de ambos. Temos que buscar a qualidade e a comunicação da mensagem. Poderíamos usar músicas em contexto atonal, dodecafônico, algo ultra contemporâneo no sentido erudito, mas essa música caberia mais em meios acadêmicos, teatros e outras esferas, porque provavelmente não comunicaria para a igreja contemporânea, embora seja uma música de qualidade. Então nós temos que pensar nisso com muita moderação, sem radicalismos, sem extravagâncias, tanto dos que defendem a música popular em excesso, como dos mais radicais ou tradicionais. Toda falta de ponderação não é bem-vinda. Nós devemos sim ter boa qualidade musical e a palavra, a edificação da igreja, sim, com músicas corais tradicionais, com músicas modernas, contemporâneas, de toda maneira, atingindo o maior número da igreja de faixa etária. Cada igreja vai decidir o melhor para ela, a sua liturgia, o que melhor atende a sua comunidade. E a música vai se transformando, porém só uma coisa permanece, que é a palavra. Poderíamos dizer muito mais coisas, porque o assunto é amplo, complexo, é verdade, mas vamos pensando com moderação e sabedoria e fazendo o melhor que Deus tem dado a cada um, as suas igrejas, suas denominações e a estratégia que Ele tem dado a cada um, que o que importa é que a igreja edifique e alcance vidas através também da música e da palavra. Deus abençoe a todos.